Olá, alunos! Nós vamos começar agora a nossa terceira parte do sistema urinário. Bom, nós vamos falar então sobre as funções dos rins. Os rins, eles apresentam 5 funções que nós podemos ver aqui. Regulação dos níveis iônicos no sangue, regulação do volume e da pressão sanguíneos, regulação do pH sanguíneo, produção de hormônios e excreção de resíduos. Normalmente, a excreção de resíduos, é aquela que é sempre lembrada. Agora vamos ver cada uma delas. Começando então pela regulação dos níveis iônicos no sangue. Os rins, eles fazem a manutenção da concentração dos íons-chave dentro de uma variação normal pelo equilíbrio da ingestão dos mesmos pela dieta e pela perda desses íons pela urina. Os principais íons que são regulados: sódio, potássio, cálcio, cloreto e fosfato. Então, o que vem a ser isso, pessoal? Os rins, eles são responsáveis por regular, a presença de todos esses íons aqui no nosso sangue. Então, se tiver, pela nossa ingestão, por exemplo, o sódio, com muito sódio, ali na corrente sanguínea, então os rins que vão se incumbir de fazer, essa eliminação para manter a concentração numa variação normal, ou seja, num estado de equilíbrio. A outra função, regulação do volume e da pressão sanguíneos. Os rins ajustam o volume sanguíneo no corpo, restituindo água ao sangue ou eliminando-a na urina. Ou seja, pessoal, se tiver muita água, circulando ali no nosso sangue, os rins eles vão eliminar essa água na urina. Ou seja, eles vão controlar, o volume sanguíneo no nosso corpo. Continuando, também ajuda a regular a pressão sanguínea, adaptando o fluxo sanguíneo para dentro e para fora dos rins e ajustando o volume sanguíneo. Ou seja, pessoal, os rins eles podem regular a pressão arterial pelo aumento ou pela diminuição do volume sanguíneo. Se a gente tiver, por exemplo, um aumento no volume sanguíneo, vai ter então um aumento na nossa pressão arterial. E o contrário também, uma diminuição no volume sanguíneo, uma diminuição na pressão arterial. E os rins, então, quando eles ajustam esse volume sanguíneo, eles acabam, então, ajustando também, regulando também a nossa pressão sanguínea. A outra função, regulação do pH sanguíneo. Os rins regulam a concentração de íons H+, e íons de bicarbonato, que é o HCO3- no sangue. Se o fluido extracelular torna-se ácido demais, os rins removem os íons H+. Porque tirando os H+, vai diminuir então esse ácido demais que está lá no sangue. E também eles conservam os íons bicarbonato, que atuam como um tampão. Ao contrário, quando o fluido extracelular torna-se muito alcalino, os rins eles removem o HCO3-, que é o íon de bicarbonato, e conserva o íon H+. Ou seja, pessoal, ele faz a regulação desses íons H+, e HCO3-, de acordo com o pH sanguíneo. Se precisar, se tiver ácido, remove esse. Se tiver alcalino, vai remover esse daqui, certo? Outra função, produção de hormônios. Os rins são responsáveis pela produção de 2 hormônios, o chamado calcitriol, que é a forma ativa da vitamina D, que ajuda a regular a homeostase do cálcio. Ou seja, pessoal, o cálcio, a presença do cálcio, o estado constante desse cálcio, ele vai ser regulado pelo hormônio chamado calcitriol. Também
tem um outro hormônio, que é a eritropoetina, que estimula a produção dos nossos glóbulos vermelhos, né? Que são as hemácias responsáveis ali pelo transporte dos gases, principalmente oxigênio. Bom, outra função, essa já é conhecida de todos, né? Que é a excreção de resíduos. Os rins, eles removem resíduos que são produtos do metabolismo. Por exemplo, amônia e ureia, que são provenientes da degradação de aminoácidos, bilirrubina, proveniente da degradação da hemoglobina, creatinina, da degradação do fosfato de creatina nas fibras musculares, e o ácido úrico, da degradação de ácidos nucleicos. Além desses, né, outros resíduos excretados na urina são substâncias estranhas provenientes da dieta, como as drogas e toxinas ambientais. Ou seja, pessoal, tudo aquilo que for considerado, né, resíduo, que for considerado tóxico ali, a sua presença na corrente sanguínea, né, que são produtos do metabolismo das nossas células, que foram mencionados aqui, né, amônia, ureia, bilirrubina, creatinina, ácido úrico, tudo isso precisa ser eliminado, né? Não pode ficar circulando. Então, os rins são os responsáveis por excretar, por eliminar todos esses resíduos, todas essas toxinas. Bom, nessa outra parte, nós vamos falar um pouquinho sobre os néfrons. O que é um néfron, né? Os néfrons são considerados as unidades funcionais dos rins. Existe aproximadamente 1 milhão deles em cada um dos rins. Um néfron, pessoal, ele constitui de duas partes, ou seja, um corpúsculo renal, onde o plasma sanguíneo é filtrado, e a outra parte é o chamado túbulo renal, na qual passa o líquido filtrado, chamado filtrado glomerular. Bom, vamos ver cada uma dessas partes. O corpúsculo renal, por sua vez, é composto pelo glomérulo e pela cápsula glomerular, também chamada de cápsula de Bowman. Já a outra parte, que é chamada de túbulo renal, ela apresenta 3 seções principais, que são o túbulo contorcido proximal, a alça de Henle e o túbulo contorcido distal. Bom, então como que é isso, pessoal? Um néfron, então, ele tem duas partes, o corpúsculo e o túbulo renal. O corpúsculo tem o glomérulo e a cápsula, e o túbulo tem o túbulo contorcido proximal, a alça de Henle e o túbulo contorcido distal. Os túbulos contorcidos distais, pessoal, de vários néfrons, se esvaziam em um único túbulo, chamado de túbulo coletor. Tá? Então, vários néfrons vão desaguar, né, vão se esvaziar nesse túbulo, nesse chamado túbulo coletor. Só a título de curiosidade, pessoal, túbulo é o diminutivo, né, de tubo, ou seja, é um tubo pequeno. Vamos ver. Aqui nós temos um desenho esquemático, né, mostrando as partes de um néfron. Ou seja, esse em azul aqui é a cápsula de Bowman, né, ou glomerular, ou ainda chamado de cápsula renal. Lá dentro nós temos o glomérulo, certo? Nós temos o glomérulo, então a gente tem a cápsula e o glomérulo formando o nosso corpúsculo renal, né? Que é a primeira parte do néfron. A outra parte, pessoal, é o chamado túbulo renal, que é tudo isso daqui, ó. Isso é o túbulo renal, até aqui. Então, é dividido em 3 partes, conforme vimos anteriormente. A primeira seção, chamada de túbulo contorcido proximal, tá? A segunda, alça de Henle, também podendo ser chamada de alça néfrica, tá? E a terceira, de túbulo contorcido distal. Então, são as 3
secções que formam o nosso túbulo renal. E aqui está representado, né, o túbulo coletor, ou ducto coletor, né, que recebe, né, onde deságua vários néfrons, né? Esse daqui está aqui nesse túbulo coletor, certo? Essa outra figura, pessoal, nós temos um pouquinho mais completa, né? Mostrando aqui, né, o néfron, né, com a cápsula, o túbulo contorcido proximal, a alça de Henle e o túbulo contorcido distal e um túbulo coletor. Esses em azul e vermelho estão representando aqui os vasos sanguíneos, né, os capilares, envolvendo aqui todo esse néfron. Né? A gente vai ver depois que existem trocas, né, de solutos aqui, de íons entre esses capilares e o túbulo renal do néfron. Se a gente observar aqui do lado, pessoal, nós temos o córtex renal, que é aquela região mais externa, né, do rim, né, e a medula renal, que é aquela outra região mais profunda no rim. Né? Então, dá para perceber que cápsula e os túbulos contorcido proximal e o túbulo contorcido distal estão mais presentes aqui a nível de córtex renal, e a alça de Henle mais na medula renal. Quanto ao líquido filtrado, né, que é o nosso chamado filtrado glomerular, à medida que ele se move ao longo do túbulo renal, a ele são adicionados resíduos e substâncias excessivas, enquanto os materiais úteis retornam ao sangue nos vasos capilares peritubulares. Então, essa figura ilustra, pessoal, água, íons, ou ora entrando e ora saindo ao longo do néfron, né? Mostrando, né, que são resíduos, né? Vão estar saindo, sendo formado a urina, né? Quando tiver, por exemplo, em excesso, quando for tóxico, né? E quando for material útil, por exemplo, a água, vai retornar ao sangue. Nós vamos ilustrar isso daqui um pouquinho mais para frente, né, quando a gente estiver falando das funções dos néfrons. Essa outra figura tira, né, um pedacinho aqui do rim, né, uma fatia, né, e também está ilustrando essa região, que é o córtex, e essa região, que é a medula. Né? Aqui temos um túbulo coletor. Em maior aumento aqui a gente vê, né, o mesmo túbulo coletor, e aqui em amarelo, né, todo o nosso néfron, certo? E os vasos sanguíneos, né, todos esses capilares rodeando aqui esse néfron. Tá? Então, só para a gente ver mais uma vez a disposição em relação a esse néfron, em relação às camadas, a localização dele dentro do rim. Bom, passamos agora a falar das funções do néfron. Né? O néfron ele desempenha 3 funções: filtração, reabsorção e secreção. Tá? Então, nós vamos ter a primeira função, filtração glomerular. A filtração glomerular é considerada a primeira etapa da produção da urina. A filtração ela ocorre no corpúsculo renal, né, a nível lá dos glomérulos, onde a pressão sanguínea força a água e a maioria dos solutos no plasma sanguíneo. Por exemplo, pessoal, que tipos de solutos? Íons, glicose, creatinina, menos proteínas, né, com exceção das proteínas, e também elementos celulares. Eles são forçados, né, para passar, né, por essa cápsula, né, levando a formação do filtrado glomerular. Como que isso acontece? Então, seria nessa primeira parte aqui do néfron, ou seja, na cápsula glomerular. Então, o sangue chega aqui pela arteríola aferente, ele força aqui e ele passa, né, néfron adentro. Né? Então, quando ele
esses solutos, né? Água e a maioria dos solutos passa por esse néfron aqui, né? Por essa cápsula. Então, a isso nós damos o nome na primeira etapa, que é a filtração glomerular. A segunda função, reabsorção tubular. A reabsorção tubular é a segunda função básica do néfron e do túbulo coletor. Diariamente, cerca de 180 litros de líquido filtrado passam dos capilares glomerulares para os néfrons, mas apenas 1,5 litro é eliminado na urina. Mais de 99% do que é filtrado tem que ser reabsorvido à medida que o líquido passa através do néfron. A maior parte da reabsorção ocorre no túbulo proximal. A reabsorção permite que os rins devolvam íons e água ao plasma de forma seletiva, conforme a necessidade para a manutenção da homeostase corporal. As células do túbulo contorcido proximal dão a maior contribuição, reabsorvendo em torno de 65% de água filtrada, 100% de glicose e dos aminoácidos filtrados e grandes quantidades de vários íons, como sódio, potássio, cloreto, bicarbonato, cálcio e magnésio. Ou seja, pessoal, estamos falando dessa segunda parte aqui, principalmente a nível de túbulo contorcido proximal, né? A segunda etapa, chamada de reabsorção tubular, é aquela que a gente tem grande parte da água, né, e de íons que passaram pela filtração vão ser devolvidos, né, vão ser reabsorvidos todas essas substâncias que são úteis, né, conforme a necessidade de cada um naquele momento, tá? Então, elas saem, né, do néfron e volta por esse, aqui está representando um vaso sanguíneo, tá? É uma arteríola, né, eferente, né? Então, a flechinha lá, ó, vai em direção à corrente sanguínea. Então, reabsorção dessas substâncias úteis. A terceira função é a chamada secreção tubular. A terceira função dos néfrons e dos túbulos coletores é a secreção tubular, que é a transferência de materiais do sangue para as células do túbulo e para o líquido tubular. A secreção tubular ocorre ao longo de todos os túbulos renais e coletores. As substâncias secretadas incluem íons hidrogênio, potássio, amônia, ureia, creatinina e certas drogas, tipo penicilina. A secreção tubular ajuda a eliminar essas substâncias do corpo. Então, está representado aqui, né, essa terceira nossa função, que é a secreção tubular. Na verdade, essa secreção, pessoal, é uma eliminação ativa de excretas, tá? Então, tudo aquilo, né, que seria tóxico, né, para o nosso corpo, vai ser eliminado, ou seja, passa direto aqui do sangue, né, do capilar sanguíneo, para dentro do néfron, certo? Então, elimina todas essas substâncias do corpo, certo? Então, até mesmo aquelas que não conseguiram passar aqui, que eram moléculas muito grandes, né, não conseguiram passar, adentrar o néfron na filtração, agora elas estavam passando aqui, né, essas moléculas maiores, elas vão adentrar aqui no néfron, né, e aí sim elas vão virar urina. Bom, aqui novamente a figura, né, então a gente tem as três fases: filtração, reabsorção e a eliminação, né, das excretas. Aí, quando já cai aqui no túbulo coletor, né, que recebe vários néfrons, né, vai então já virar urina, que ela vai sair dos rins e entrar lá para o ureter. Essa é uma tabela, pessoal, que a gente tem para ilustrar essas etapas aí da formação de urina, né? Só para exemplificar, por exemplo, a substância água, 180 litros são filtrados, né? Entra lá no túbulo renal,
Desses 180, 178 a 179 é reabsorvido, né, para o sangue, ou seja, volta para o sangue, e em torno apenas de 1 a 2 litros vira urina, né, vai para a urina. E assim a gente tem várias outras substâncias, só chama atenção aqui para a glicose. Toda a glicose ela é filtrada e toda a glicose ela é retornada, né? Ela é reabsorvida, ela volta para o sangue e não sai nada na urina. Tá? Depois é só darem uma olhadinha aqui nas demais substâncias, né, para ver como elas se comportam. Bom, pessoal, chegamos ao fim da nossa terceira parte do sistema urinário, né? Continuamos na próxima aula.